Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela tua graça, pelo teu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui, por nós advogando com o Pai está. Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Olá, queridos irmãos, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos resgatou para uma viva esperança. Trago novamente a saudação em 1 Pedro, capítulo 1 e verso 3. Queridos, terminamos nossa aula domingo passado sobre o tema Uma Igreja Verdadeira em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dizendo que na igreja primitiva eles não tinham nada, não tinham templo, não tinham carro, não tinham lustre, não tinham sítio, não tinham acampamento, não tinham nenhuma das coisas que temos hoje. No entanto, eles conseguiram encantar o mundo todo com a sua perseverança, com a comunhão, com a liberalidade e com a singeleza de coração. Eles conseguiam atrair pessoas com a mensagem do Senhor. A mensagem da igreja primitiva era cristocêntrica. Se a igreja quiser atrair pessoas, terá que devolver isso para a liturgia do culto. A mensagem tem que estar centrada em Cristo. Então, esse é o primeiro aspecto que trouxemos na lição passada. O segundo, atraíam pessoas ao Senhor através de uma vida de testemunho. Aquilo que o Paulo disse, mortifico o meu corpo, reduzo à servidão, para que empregando a palavra a alguém, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Hoje nós vamos, à luz de Mateus, capítulo 10, por todo o capítulo 10, nós vamos pensar um pouco a igreja verdadeira e sua missão no contexto dos problemas ou dos problemas nacionais. E hoje, mais do que nunca, nossa nação está tendo problemas difíceis, problemas gigantescos,
gigantescos. E como na última aula, nós vamos refletir a igreja, mas a igreja como ela deve funcionar, a igreja como ela deve influenciar pessoas positivamente no contexto onde ela está inserida. No caso, no contexto da nação brasileira e da crise que ela está atravessando nesse momento, né? Numa perspectiva diferente, numa perspectiva e foco na crise que o nosso país está enfrentando, que é a pandemia, que tem causado tantos problemas, tanto sofrimento aos nossos compatriotas, isso falando só da nossa nação. Mas a pandemia, ela só é a causa. E nós sabemos que isso tem uma relação de causa e efeito. Os efeitos com o desemprego, a pobreza, a corrupção, a instabilidade. Então nós estamos vendo uma crise com vários tentáculos ou várias crises ligadas a esta causa que é a pandemia. A crise sanitária, a crise econômica, a crise política e tantas outras que vêm na esteira da pandemia e que são apenas consequências, mas são consequências também dignas da mesma atenção, digna de estar nos debates da Igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como a questão relacionada à causa. Então hoje nós, à luz de Mateus, capítulo 10, de 7 a 16, vamos refletir os problemas nacionais e como podemos utilizar esse momento trágico, esse momento caótico da nossa nação e todos os lamentos, todas as reclamações como oportunidade de apresentar Jesus. Pastor, isso não soa como um oportunismo estamos usando? Não, porque nós temos a mensagem verdadeira. Nós queremos entregar para as pessoas sem esperança, sem paz, sem segurança, à beira de uma depressão em face de todo esse sofrimento. Nós queremos entregar para ele aquilo que nós já experimentamos. Provar e ver de que o Senhor é bom, porque nós provamos da nossa experiência com o Senhor Jesus Cristo e temos pela nossa própria experiência alegria e a certeza de que será bom na vida de tantas outras pessoas. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Eu peço a todos que abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 10, do versículo 7 ao 16. A palavra de Deus, a partir do verso 5, diz assim: sobre a instrução para os 12 que Jesus envia para evangelizar. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônio, de graça recebestes, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E, em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e ali ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não,
o for, torne para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. O verso 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Deus, aplique a mensagem, a leitura da sua palavra aos nossos corações. Nosso bom Deus, nosso eterno Pai, louvamos-te por esse momento tão bom aqui na tua presença, em que vemos prestar um culto ao Senhor que é digno. Louvamos-te pela tua palavra lida, pedimos a Deus que o Senhor nos esclareça em toda a verdade que tens para nós. Abençoa cada aluno que estará acompanhando esta aula, que ele seja, ó Deus, revestido da tua graça, do teu poder, da sabedoria do alto, que o teu Santo Espírito, grande ensinador, esclareça os teus filhos em toda a verdade. Abençoa cada um dos nossos alunos, ó Deus, amparando-os em sua casa, as suas atividades, seus projetos, que sejam todos encaminhados para o centro da tua boa e perfeita vontade. Sustenta-nos em tudo e dá-nos a tua graça. Nós oramos agradecidos em o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Igreja verdadeira e sua missão no contexto dos problemas nacionais. Irmãos, a igreja, além do seu testemunho, assunto que nós já tratamos como exortação do apóstolo Pedro, também para nós, ela tem uma obra primordial no mundo, que vai muito além do que apenas a obrigação de ser sal e luz no meio das densas trevas que tem se tornado esse mundo. Aliás, nós podemos dizer que o testemunho pessoal diz da sua forma de ser, da forma da igreja existir, em como ela pode comunicar o evangelho mesmo sem verbalizar uma palavra sequer. Ela pode comunicar as grandezas de Deus através da sua forma de existir, da sua forma de viver. Porém, sua missão, no contexto dos problemas nacionais, aí sim, aí diz como ela deve funcionar. Como ela deve funcionar e influenciar pessoas. Portanto, nesse caso, diz da sua atuação no mundo, a sua responsabilidade de salgar, de dar sabor, de transformar através, nesse caso, da proclamação do Evangelho. A verdade, queridos, é que nós não fomos chamados à salvação em Cristo para vivermos como se os problemas em torno de nós não existissem. Nós não fomos salvos para isso. Como se os problemas em torno de nós, os problemas da nossa nação, não significassem nada para nós. Pelo contrário, nós precisamos nos interessar pelas vidas. Nós precisamos nos interessar por pessoas que sofrem. Nós temos a mensagem da esperança. Nós temos a mensagem que pode mudar as pessoas, pode mudar o coração, pode dar esperança às pessoas. E o mundo, mais do que nunca, nesse momento em que todo mundo está sofrendo aos sobressaltos com esses problemas, com essa doença terrível, está precisando urgentemente da mensagem que a igreja tem o privilégio e tem a responsabilidade de transmitir. O estudo de hoje, ele traz mais um pouco da missão da igreja,
no contexto dos problemas enfrentados pelo nosso país. Não vamos, é evidente que nós não vamos tratar de casos de política, de economia ou mesmo da sociedade. Vamos sim focar a missão da igreja em um país que sofre os mais agudos problemas sociais e políticos. Disso todos nós sabemos. Nós temos aí, ao mesmo tempo, várias crises, algumas relacionadas com a pandemia, outras que já se arrastam há anos aqui em nossa nação. Então, nós vamos estar focando a missão da igreja, sobretudo como pregar a uma nação adoecida. Temos que reprogramar a nossa metodologia, repensar a nossa metodologia, ressignificar a forma de abordagem, porque hoje estamos falando a uma nação que está adoecida. E além de estar doente, ela está desiludida com tudo. Está desiludida com tudo. Está sem esperança. E isso faz com que o sofrimento seja maior, porque ela está desiludida com a economia, as pessoas estão desiludidas com a política, as pessoas estão abrindo mão dos seus valores sociais. Então nós estamos falando a uma nação adoecida, portanto um povo que precisa de uma forma especial de abordagem. Então nós devemos pensar sobretudo como testemunhar a um povo iludido por valores supérfluos. Esse que é o grande problema. O Brasil é conhecido como o país do futebol, o país do carnaval, o país da bebedeira, o país de um consumismo e lazer que é praticado de forma irresponsável. Uma realidade triste, porém sempre maquiada pelos veículos de comunicação, pelo meio de comunicação de massa. A verdade é que a mídia, em geral, não são todos os recursos de mídia do nosso país, mas, em geral, não deseja tratar do assunto, não deseja focar na crise. Muitos veículos de comunicação não estão interessados em que a crise ela se dissipe, ela se desapareça. Por isso é que eles fazem uso de analgésicos, de medidas paliativas, e o país continua afundando mais e mais em crises profundas, gerando desespero. O cenário de crise, meus queridos, é um ambiente perfeito para o surgimento de falácias, de crendices e de seitas. Então, como essa gente não tem uma base, não tem esperança, está desiludida, a vida dessas pessoas, seus corações se tornam em terras férteis para plantar, para crescer esse tipo de erva daninha. E, infelizmente, a verdade é que tem encontrado apoio entre as pessoas e até mesmo entre aqueles que um dia já fizeram parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo, têm sido visitados e têm sido catequizados por essa nova metodologia de pensar a questão sobrenatural, pensar Deus. Então, as seitas orientais, elas encontram nisso uma oportunidade grande de crescerem. Então, nós começamos nosso estudo há 6 semanas atrás, falando que a crise, ela, além de gerar essa falta de esperança, essa frustração, essa desconfiança, ela também, principalmente no início, ela impactou tão forte que mexeu com o nosso reflexo, né?
nós perdemos a nossa capacidade de refletir as coisas, e ela conseguiu transformar toda a expectativa de um sonho num cenário de desilusão, num cenário vazio, num cenário de terra arrasada. Esse é, sim, o momento em que esses movimentos surgem, porque no momento em que as pessoas estão desiludidas, qualquer ilusão serve, pelo menos por enquanto, ainda que seja passageira a ilusão, mas eles vão abraçar isso. Essa gente desiludida, ela busca uma saída em qualquer coisa. E aí sim, porque elas estão abertas a qualquer proposta, elas se tornam também receptivas à mensagem que a igreja tem, a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Em qualquer lugar onde existe um homem decepcionado, onde existe um homem desamparado, onde existe uma pessoa desiludida, ali é um campo de missões em que a igreja precisa aproveitar esse momento de sensibilidade emocional e apresentar a solução que está em Cristo Jesus. No versos 5 e 6, estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, a obra é urgente. Nem entreis em cidade de samaritano, precisa ser urgente a mensagem da pregação, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Queridos, Jesus vendo as multidões se debatendo e se embreando cada vez mais no esforço de encontrar uma saída, ele enviou os seus discípulos para anunciar a salvação que só existia nele e só existe em Cristo Jesus. Então isso quer dizer que diante do caos que se instalou no mundo, atingindo fortemente a nossa nação, Jesus está do mesmo jeito, vendo as pessoas se apegando a qualquer coisa para tentar se salvar, para tentar sair dessa crise, e eles se apegam em qualquer coisa. Porém, só a igreja do Senhor Jesus Cristo sabe que a única saída possível é conhecer a verdade que liberta, é levar-lhe uma mensagem de esperança. A mensagem que liberta está confiada à igreja. Aliás, só a igreja, só os salvos têm essa credencial de encaminhar pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo através da mensagem de esperança. E nós sabemos pela palavra de Deus que o exemplo, o testemunho pessoal, a vida da igreja, uma vida diferente, uma vida que reflete alegria apesar do momento difícil, uma vida que demonstra segurança e confiança apesar dos momentos difíceis, é um testemunho que pode encaminhar naturalmente pessoas. É aquilo que tratamos no início das nossas aulas. Ao verem a caminhada da igreja, eles vão querer perguntar sobre qualidade de vida. Muitos verão estas coisas e confiarão no Senhor. A nossa vida precisa refletir, através da convicção que temos em Cristo, a possibilidade de esperança para esta gente que vive se debatendo neste mundo. Então nós, a igreja, sabemos pela palavra de Deus que o exemplo, o testemunho pode encaminhar pessoas para a única esperança que é o nosso Senhor Jesus, para a única solução que é o nosso Salvador Jesus, para o único Salvador, o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, o nosso Senhor Jesus. Queridos, o nosso espaço em mídia
em gravação de vídeo, ele é muito escasso e infelizmente a gente vai parar nesse momento, apenas aqui na introdução. Mas eu quero dizer que essa é a nossa proposta para os próximos domingos. Iremos trabalhar Igreja Verdadeira e sua missão no contexto dos problemas nacionais. Então, nesse instante, eu quero recomendar aos irmãos a leitura do capítulo 10 de Mateus. Mateus capítulo 10, de 5 a 6, 5, 6 e 16, vai falar sobre uma missão nada fácil. É o tempo oportuno, mas a gente tem que saber que nós estamos com a missão de esvaziar o inferno e povoar os céus. Portanto, nós precisamos saber que vamos ter uma luta com o valente. Então, não é uma missão fácil. É o momento oportuno, mas não será uma missão fácil. Em Mateus capítulo 10, verso 7, e também Atos capítulo 1, verso 8, diz, nós iremos trabalhar o subtema, a missão principal. Em Mateus capítulo 10, verso 8, nós iremos trabalhar o subtema, vencendo as barreiras com a proclamação, as barreiras da proclamação do Evangelho. E Mateus capítulo 10, verso 9 a 15, nós vamos ver o subtema, a recepção da mensagem. Portanto, nós vamos ficar por aqui para que o nosso vídeo não fique muito extenso. E nesse instante eu vou pedir a nossa irmã Edna Fernandes, a nossa querida irmã Naná, que nos dirija a Deus numa oração, agradecendo por essa introdução do tema que iremos trabalhar. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nosso Deus, nós louvamos o teu nome.
Agradecemos-te pelo sacrifício na cruz, que nos resgatou da condenação eterna para o reino do teu amor. Ó Deus, nós agradecemos porque somos a igreja a quem foi confiada a mensagem, a proclamação da mensagem de salvação. Que esses dias em que o mundo passa por todas essas dificuldades, todas essas turbulências, que possa ser o tempo oportuno para lançar a boa semente da salvação. Sustenta-nos em tudo, ó bom Deus, e dá-nos sempre a tua graça. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.